Olá, gostaria de iniciar aí agradecendo ao Elcio, né, por aceitar o nosso convite de estrear esse novo formato de conteúdo da Mundo Logística, onde ofereceremos entrevistas com executivos para compartilharem as suas experiências, né, e falarem mais aí de suas empresas e soluções. Hoje eu vou entrevistar o Elcio Lenz. O Elcio, ele é diretor-presidente da Corber para a América Latina. E nós vamos falar um pouco mais sobre robótica, né, os famosos AMRs, em logística e também sobre tecnologia de voz, né? Então, Elcio, primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado por se dispor a compartilhar informações importantes aí para o nosso público. Obrigado, Elcio. Obrigado, Marco. É sempre um prazer aí conversar com você, conversar com todo o público, né, de leitores e audiência da Mundo Logística, que certamente é um dos mais qualificados aí na área de logística do Brasil, né? É um público bem diferenciado. Então, obrigado pelo convite, Marco. Um prazer estar aqui. Valeu, Elcio. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu gostaria que você contasse um pouco mais aí da Corber, né? Quais são as estratégias aí para vocês se destacarem como fornecedores de soluções para a cadeia de suprimentos? Pode comentar um pouquinho mais para a gente? Posso sim, Marco. Nós da Corber somos já um dos líderes globais nessa área. Nós hoje temos uma presença bastante grande regional, né, em várias regiões do mundo, incluindo aqui a América Latina, mas nosso footprint aí está na Ásia também, no Pacífico, Estados Unidos, Europa, África. Então, nós temos essa visão muito forte da solução global com uma presença local, com uma atuação local e com investimento local, né? Nós cultivamos relações de longo prazo com os nossos clientes. Aqui na América Latina, temos clientes que estão conosco aí há 20 anos, né? Então, a nossa visão, a nossa estratégia é ir fazendo mais disso, ampliando aí o nosso investimento, realmente aumentando o nosso foco em soluções para supply chain, melhorar o nosso serviço, para melhorar a satisfação do nosso cliente, trazer mais soluções. Nós estamos investindo em tecnologia e buscando trazer essas soluções inovadoras para as regiões onde nós atuamos, como é o caso aqui da América Latina, adicionar comodidade para o nosso cliente, como lançamos a cloud, por exemplo, né? Estamos já com alguns clientes rodando na cloud aqui na América Latina, o que dá comodidade, segurança. Então, é por esse caminho. Tá legal, Elcio. Bom, e vamos começar aí falando um pouquinho, né, em relação à robótica, né? Como é que é a experiência da empresa? Quais e quantos países vocês atendem? Existe um número de projetos já desenvolvidos? Como é que é isso aí para vocês? Perfeito. Nós começamos nessa área de robótica, né? Como Corber, começamos mais na Ásia Pacífico, é uma região que tem uma característica de escassez de mão de obra e de custo de mão de obra bastante peculiar, né? Realmente eles estão num patamar até mais caro, né, do que Europa e Estados Unidos, então era um mercado que demandava esse tipo de solução por essa característica. Começamos lá, mas expandimos, já estamos atuando com robótica também na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América Latina, então nas Américas como um todo, né? São dezenas já de projetos implantados. Recentemente, um analista de logística de supply chain, o Steve Banker, falou num artigo feito para Forbes que nós, Corber, somos de fato a empresa que mais tem implantações de AMR no mundo. Então, nós estamos aí puxando, digamos assim, a, a implantação desse tipo de tecnologia pelo mundo. São dezenas de projetos, mais de uma dezena, eu diria assim, de projetos, e alguns desses projetos, mais de uma centena de robôs trabalhando em paralelo em alguns centros de distribuição bem grandes. Muito bom, Elcio. E falando, continuando aí com essa questão dos robôs, né? Como é que você avalia a introdução das soluções, né, de Autonomous Mobile Robots, os robôs móveis autônomos ou os AMRs, aqui no Brasil, né? A gente também temos algumas particularidades, né? Como é que você vê isso aqui para a gente? É bem interessante, Marco. Eu creio, assim, pela experiência que eu tenho de alguns anos aí atuando nessa área, que nós temos no Brasil algumas empresas que escolhem ser classe mundial em tudo que fazem, né? Desde o atendimento ao cliente até a sua operação logística, fabril, quando é o caso, né? E essas empresas,
elas buscam sempre, né, esse tipo de tecnologia, buscam estar utilizando o que há disponível para que possam implementar boas práticas, né, práticas globais efetivamente, né, nas suas operações. Então, da forma que eu vejo, a robótica, a automação flexível, ela é um passo natural, é mais um passo na cadeia, que atende vários cenários de negócio, né, ele pode ser útil, pode ser benéfico para vários cenários de negócio. Eu acho que ela ajuda a tratar situações que nós temos muito comumente aqui no Brasil, né, de escassez de mão de obra, à medida que ela dá previsibilidade, inclusive do investimento, né? Antigamente a automação mais tradicional ela ficava mais restrita apenas para grandes projetos. Agora a gente consegue fazer com automação flexível, trazer essa previsibilidade, trazer um pouco dessa tecnologia que evita a disrupção na cadeia de suprimentos para operações um pouco menores. Ela traz escalabilidade, questão assim de desde grandes CDs até pequenos micro fulfillment centers que a gente pode instalar num centro urbano grande como São Paulo, Curitiba e por aí afora. E eu acho que ela é legal também, né? Então, isso tem que ser dito, né? É uma solução cool, né? E para essa nova geração de pessoas que está indo trabalhar no centro de distribuição, parece que é relevante, ajuda a reter talentos, as pessoas curtem trabalhar em contato com esse tipo de solução. Então, eu vejo, Marco, em resumo, assim, que o Brasil é um terreno muito fértil para isso. Bacana, também acho, concordo com essa posição tua aí. Agora, existe uma preocupação sempre, né, em relação a, por exemplo, ao suporte técnico para essas soluções, né? Existe isso? Ou a empresa também oferece consultoria? Como é que fica essa questão aí por causa dos robôs? Perfeito. Sim, nós já contratamos, inclusive, um profissional com bastante experiência, que é o Tiago Dantas, né? Ele está liderando essa área para nós aqui no Brasil, está dedicado exclusivamente a isso. O nosso time de consultores de sistemas e de tecnologias, né, que já trabalha com software, já trabalha com voz, é totalmente dedicado à supply chain. Então, como resultado disso, eles conhecem, eles entendem a realidade de uma operação, né? Eles já estão há muito tempo nesse mundo de supply chain, de logística e entendem essa realidade. Então, o nosso posicionamento é caminhar junto com o nosso cliente nessa jornada de automação flexível desde o começo, das primeiras análises, passando pelas escolhas de tecnologias que se aplicam em cada cenário, até colocar isso em produção, fazer as integrações e dar o suporte posterior. E eu diria assim, estamos estruturados para isso. Legal. E ao considerar a adoção da robótica nas operações, né? Quais fatores que você acha que as pessoas, as empresas devem considerar, né? Perfeito. Acho que é importante olhar cada empresa, né? Vislumbrar o seu cenário, os seus desafios atuais, desafios futuros, planos de crescimento, né? Na minha ótica, assim, é sempre temerário, particularmente quando se fala de distribuição física de produtos, né? Creio que seja temerário ter uma estratégia de crescimento que seja baseada unicamente no uso intensivo de mão de obra. Nós já vivemos, né, situações no passado recente do boom, né, das commodities, por exemplo, e aqui no Brasil, e aí faltou mão de obra, né, particularmente para a área de operação logística. Então, desafios atuais, planos de crescimento, considerar, né, a escalabilidade, né, a possibilidade de começar um pouco menor e ir crescendo com flexibilidade ao longo do tempo, minimizando a dependência da mão de obra intensiva, né, a continuidade, que tipo de parceiro, que tipo de fornecedor de solução que a empresa vai querer escolher para entregar essa solução de robótica, né? Eu entendo que deve ser um parceiro sólido, que vai acompanhar a jornada da empresa ao longo do tempo, né? E a própria escolha, sabe? Há tantas tecnologias e tantos cenários de negócios disponíveis e possíveis, assim, que pode ser exaustivo esse processo de realmente entender e escolher. Então, eu acho que a empresa deve considerar um apoio de uma empresa consultiva como nós somos nessa jornada. Certo. E os MRs, né, eles são indicados para todos os tipos de depósito? Posso pensar em qualquer tipo de warehouse? Ou como é que eu identifico o robô mais adequado à minha operação? Como é que fica isso?
É, excelente. Eu diria que sim, para a maioria dos cenários assim de uma operação logística, eles funcionam, né? Desde de movimentar pequenos itens, envelopes ou pequenas presentes, lembranças, etc., né? Até movimentar caixas, até movimentar pallets, tanto horizontalmente como verticalmente. Nós temos soluções que elevam e armazenam em até 12 metros de altura um pallet, por exemplo, né? Tudo isso dentro do escopo da automação robótica autônoma, né, flexível. Então, sim, eu acho que eles cabem em muitos cenários de negócio. Demanda-se muita análise, né, para efetivamente identificar uma situação atual e, a partir dela, desenhar uma situação futura, eventualmente otimizando os fluxos de trabalho e aí colocando a robótica para essa execução. Em alguns casos, os nossos analistas, engenheiros, eles trabalham, né, ajudando nessa análise. Mudança de layout, eventualmente, pode ser necessária. E em alguns casos nós usamos até softwares de simulação em 3D para ajudar nesse trabalho também, né, para nos ajudar a ver o hoje e o amanhã, o ganho de produtividade, a diferença, né? Legal. E assim, não sei se com a simulação ou não, mas eu consigo mensurar a produtividade desses robôs nas operações? Como é que fica essa parte de mensuração de produtividade, investimento, coisas assim? Perfeito. Os maiores ganhos, eles vêm de tirar as tarefas exaustivas do operador, né, tradicionalmente do operador. Então, longas distâncias, né, ao invés do operador percorrer aquela longa distância, ele fica mais dedicado a uma área pré-estabelecida. Os robôs vão até ele, trazem o produto, ou vão até ele, esperam que ele faça o picking e coloque o produto em cima do robô. Temos alguns casos diferentes de uso, mas a produtividade vem daí. As ferramentas de simulação, sim, elas ajudam a prever isso na fase de projeto, e a própria inteligência artificial dos robôs coleta uma enormidade de informações durante a execução, né, do processo, para aí a gente realmente comprovar depois de implantado o ganho, e inclusive com né, possibilidade de usar essas informações para retroalimentar as ferramentas de simulação, identificar heat maps e esse tipo de técnica, digamos assim, de melhoria contínua, e ir mudando, ajustando, aperfeiçoando continuamente os layouts e o modus operandi. Legal. Vai fazendo uma sintonia fina ainda depois de implantado, né? Exatamente. E o robô não apresenta fadiga, né? O É, nosso, nós, né, o ser humano, no começo do turno, a gente sabe que ele tem um ritmo, no final tem outro. Então, tudo isso contribui para esse aumento de produtividade, sim. legal. E quais são os robôs, né, que a Corber oferece, né? Como é que eles se distinguem em razão da sua aplicação? Como é que é isso? A gente tem um portfólio bastante amplo, Marco, desde assim, robôs que usam um método de sorte, né, que fazem sorte, então eles têm uma pequena esteira em cima de si, né, um robô com uma pequena esteira em cima que pode ser utilizado para fazer sorting, seja jogando para um outro robô, para uma bancada ou para um buraco no chão, né, como nós vimos algumas vezes já algumas aplicações. Robôs que trabalhem de uma forma mais colaborativa, né, no swarm ou enxame, que a gente, né, uma tradução livre aí para o português, né, e aí carregam caixas e tal, né, 10 quilos, 13 quilos, esse tipo de coisa assim, trabalhando, convivendo junto com o humano, com o operador humano nos corredores, né, até esses métodos de goods to person que levam 1.000 quilos, estanterias e tal, então você faz uma estação de picking e o robô ele vai até o armazém, busca uma estanteria inteira com um conjunto de itens, com escaninhos, leva para essa estação de picking, aí o operador está, de novo, mais concentrado nessa área, faz o picking, diz que está pronto, o robô volta, traz a própria estanteria, a próxima estanteria, né? E, finalmente, as soluções mais pesadas para ir 1.600 quilos, que realmente como se fosse, né, uma transpaleteira andando no centro de distribuição de uma forma autônoma e carregando um pallet inteiro de produtos, né? É bem diverso. Elas podem trabalhar em conjunto, então, assim, dependendo do cenário de negócio de cada empresa, né, você pode ter 2 ou 3 tecnologias dessas trabalhando em conjunto. E lembrando de novo da questão da escalabilidade, né, a automação flexível, a gente pode começar com algumas unidades e ir expandindo à medida que
que a empresa se sente mais segura e confortável com aquele investimento, né? Vai realmente experimentando e crescendo. Legal. Em relação a essa segurança também, você falou um pouco, né? Mas a gente já tem no Brasil a estrutura de suporte a as soluções, né? E, enfim, em relação aí também a pós-venda, consultoria, isso tudo já tá pronto aqui para o Brasil. Já está pronto aqui para o Brasil. Assim, nós temos, de uma forma geral no mercado, assim, né, dá para dizer que o nosso mercado brasileiro de profissionais, ele tem bons profissionais de automação historicamente, né? Nós fomos um país industrializado já há bastante tempo, então, né, nós temos técnicos, engenheiros bons de mecânica, de eletrônica, né, eletromecânica. Nesse sentido, acho que a gente está bem coberto de forma genérica e de forma particular na Ultimis, né, desde o ano passado. Alguns dos nossos consultores de projetos se envolveram em um projeto da Körber na Austrália. Nós estamos colocando em produção no próximo mês. É um projeto que envolve software, automação flexível com robótica e voz, então um projeto bem amplo, ou seja, foi uma maneira de capacitarmos o nosso time também numa imersão real, né, para trazer esse know-how dos detalhezinhos do projeto, né, porque quando entra nesse nível sempre é diferente, né. E na área de suporte, hoje nós temos aí cerca de 20 analistas de suporte aqui no Brasil, já atendemos aí centenas de centros de distribuição, né? Então, essa equipe também está sendo treinada para atender, para suportar os clientes dessa área de robótica. E agora, mudando um pouco, né? Mas assim, quando a gente fala de automação versus robótica, né? Como é que a gente diferencia esses conceitos e as tecnologias? Excelente pergunta, né? São bem complementares até na minha visão, né? Eu acho que cada uma tem os seus pontos fortes para cada cenário de negócio, trazem excelentes resultados em cada cenário de negócio, né? Quando a gente fala da automação flexível, eu acho que o que ela traz assim de novidade, quando comparada à automação mais tradicional, digamos assim, é a possibilidade de implantação, primeiro com uma mínima alteração de layout, em alguns casos nenhuma, em alguns casos uma alteração mínima, né? A gente não parafusa coisas no chão, hoje em dia não precisa mais daquelas cintas magnéticas pelos corredores, né? Os robôs usam sensores e inteligência para se movimentar sem isso, né? Inclusive garantindo segurança, não atropela ninguém, né? Toda essa situação, né? O esforço de treinamento, para mim, parece que é reduzido, né? Então, a própria velocidade de implantação, comissionamento, colocação em marcha é rápido, né? E existe essa possibilidade de começar com melhor fit e ir crescendo, enquanto que na automação mais tradicional, pela característica inerente dela, né, ela precisa, por exemplo, que o próprio CD seja desenhado em torno dela. E aí eu tenho que ter uma previsibilidade para os próximos 10 anos e fazer um CD que tenha o tamanho que eu acho que eu vou estar daqui a 10 anos e parafusar no chão todo aquele sistema de transporte, esteiras, etc. e tal, às vezes superdimensionado para a minha realidade atual, mas melhor isso do que não atender 10 anos, né? Então, já na automação flexível não existe esse problema, esse custo, né, de antecipar tanto assim e de tentar adivinhar tão bem assim o futuro, né? Legal, essa é uma diferença bastante considerável, né? Mas agora mudando um pouquinho, né? A gente falou bastante de robotização, enfim. Queria falar um pouco também sobre trabalho por comando de voz, né? Você pode falar um pouco mais aí sobre como é que ela pode ser aplicada às operações, como é que ela é utilizada? Claro, perfeito, Marco. É uma área assim muito legal. Eu acho que ela tem sofrido grandes avanços tecnológicos recentes, assim, né? Começou com uma coisa muito proprietária, muito cara, muito fechada, né? E hoje a nossa tecnologia é uma tecnologia, a tecnologia que a Körber tem para trabalho guiado por voz é bastante aberta, é agnóstica em termos de hardware, é acessível, traz um retorno de investimento rápido. E tipicamente, assim, por ser uma maneira muito natural do ser humano se comunicar, eu acho que ela facilita, ela realmente melhora as operações. É muito mais natural para um operador de picking, por exemplo,
falar, escutar um comando de voz e responder falando, do que olhar numa tela e ler, né? Então, realmente ela facilita, além de deixar as mãos e os olhos livres, né? O que dá mais velocidade e também dá mais segurança para o trabalho. O fato de você estar livre, não derruba coisas, né? Está mais focado no teu caminho e no material que está manuseando, né? Do que no coletor de dados, né? Do que no equipamento. Então, ela é bem natural, ela tradicionalmente assim traz muito benefício em áreas que são intensas em termos de mão de obra, como é o picking, por exemplo, né, que em todo o CD costuma ser a área mais intensiva em termos de utilização de mão de obra, e, e, e torna o trabalho realmente mais fluido, assim, mais consistente, melhora até a qualidade, né? Não é interessante essa tecnologia também, né? Agora, vamos complicar aqui um pouquinho, né? É possível ou é viável usar, por exemplo, os diferentes tipos de tecnologia em conjunto? Sei lá, vou usar robô mais comando por voz ou não? Como é que eu identifico qual delas é melhor para o meu negócio? Como é que é isso? Excelente pergunta, mas sem dúvida, Marco, é possível sim, né? Há muita sinergia potencial entre essas tecnologias. Vou te dar um cenário assim de negócio onde, por exemplo, um operador vai fazer um picking de caixas, né? Normalmente, num centro de distribuição mais manual, tradicional, ele iria com uma empilhadeira ou com uma transpaleteira manual, levando um pallet, entra no corredor, identifica a caixa, pega, põe no pallet e assim vai, até terminar e levar isso lá para uma área de staging, para uma área de despacho, uma doca, algo assim, né? Certo. Uma solução de robótica com voz, nós podemos ter um robô do tipo Swarm, que entra no corredor, o operador fica dedicado a uma área do corredor, não precisa mais andar entre vários corredores, o robô faz o deslocamento longo, o robô chega ali com um espaço, o operador recebe um espaço para onde se colocam as caixas, o operador recebe um comando de voz dizendo agora vá até o endereço tal, apanhe essa caixa e coloque nesse robô. E o robô segue e vai procurar o próximo operador na próxima área, né? Então, assim, realmente, eu acho que quando a gente começa a trabalhar dessa forma inteligente com diferentes tecnologias, a gente realmente ganha mais, né? A gente obtém os melhores benefícios. Usando o melhor aí de cada tecnologia, né? Exatamente. É. E em relação à voz também, né? Existem números para a gente mostrar os resultados? Você tem algumas coisas assim para compartilhar? Sim, sim. A gente vê história, né, por histórico de implantações que fizemos, assim, cerca de 25% de ganho de produtividade com a utilização da voz, quando comparado a um processo baseado em papel. Em alguns casos, nós vimos um ganho parecido com esse, talvez 20, 25% da voz, mesmo quando comparado ao coletor de dados. Então, o coletor de dados ele pode ser muito bom, mas depende muito do desenho também da solução, né, que está por detrás, o quão ergonômica ela é, o quão fácil ela é, né, de ser interpretada pelo operador. E além disso, ela reduz assim tempo de treinamento, reduz acidentes, melhora aí até a curacidade, né, a qualidade, entre outros benefícios. Mas é um ganho bem expressivo, né, se nós falarmos aí de 20, 25% numa área, né, tão intensa de mão de obra, né? Verdade. E vamos entrar então nesse outro tema aí, né? A questão de mão de obra, que é um tema até bastante polêmico aí. Mas primeiro considerando falta de mão de obra, né? Como é que a tecnologia pode suprir uma possível falta de mão de obra nos depósitos? Boa questão. Eu acho que o primeiro lugar, assim, né, quando a gente fala de voz, de robótica particularmente, né, ela pode ajudar a reter. Então, como primeiro passo, né, à medida que a gente tira um pouco do trabalho exaustivo, melhora as condições de trabalho do operador, talvez a gente já consiga reter um pouquinho mais, né, ou ter um pouco mais de capacidade de retenção da mão de obra do que num cenário totalmente manual e exaustivo, né? Além disso, assim, fazendo com que o time atual, aquele que nós conseguimos reter, seja mais produtivo pela aplicação, pelo uso da tecnologia. Em sendo mais produtivo, eu consigo ir crescendo, né, uma operação sem precisar contratar mais gente, por exemplo, né? Então, lidando de novo com essa escassez, com essa dificuldade, né?
existem aplicações, e a gente está trazendo isso aqui para o Brasil também, da robótica como serviço, Robot as a Service, né? Que é fantástico também, então, permitindo aí que o gestor planeje, por exemplo, para um momento de pico de demanda, alguns robozinhos a mais naquele momento, e depois tira e tal, né? E se junto com o robô ele precisa também de uma mão de obra temporária naquele pico, o treinamento dessa mão de obra temporária é mais rápida, porque a tecnologia é boa, é intuitiva, é mais fácil, né, do que num ambiente mais tradicional, né? Acho que vale dizer, Marco, que as soluções robóticas elas são sempre pensadas com o ser humano em mente, né? Então, realmente a questão do treinamento ela é bastante facilitada nesse sentido, ela é feita para ser intuitiva e ergonômica, né? E eu diria também que, assim, quanto mais tecnologia a gente coloca para interagir, né, coloca à disposição do operador e tem o operador interagindo com ela, mais qualificado ele se torna, né? Então, isso também ajuda a reter, isso inclusive, na minha visão, é um benefício para a sociedade como um todo, né? É interessante essa visão, é verdade. E agora sobre a mão de obra já existente, né? Qual que será o futuro, né, nessa mão de obra nos depósitos? Há uma nova tendência? O que você pensa aí sobre isso? Essa é bem difícil, assim, mas eu tenho uma visão, né, muito particular, baseada na experiência, assim. Eu acho, Marco, que nós temos que ter em mente, assim, que essas tecnologias novas, elas devem nos ajudar, por exemplo, a permitir a inclusão de pessoas com alguma limitação de capacidade de movimentação, por exemplo, né? Pessoas com alguma limitação nesse sentido podem ser inseridas no mercado de trabalho que tradicionalmente era um mercado muito que demandava força bruta, né? Agora, com o robô fazendo a parte bruta do trabalho, nós podemos ter pessoas com mobilidade reduzida entrando nesse mercado de trabalho, pessoas não tão fortes, ou seja, a gente abre bastante também aí de repente para outros públicos, né, que não tem força física bruta, né? Penso que essa nova geração que está entrando, ela vai querer interagir com tecnologia para achar que esse trabalho é atraente, e aí a gente tem que ter conceitos como gamificação, né, trabalhando por detrás. Mas Tá? para eu conseguir fazer uma gamificação e estimular essa mão de obra jovem aí, né, a trabalhar dentro de um centro de distribuição, eu tenho que ter sistemas na retaguarda, ou seja, eu tenho que ter lá a voz, o robô, o WMS, essas tecnologias realmente gerando dados que eu uso para comparar performances, para estimulá-los, né? Então, a minha visão é que vai ser mais inclusivo, Marco. Vai ser mais inclusivo e mais interessante. Sem dúvida vai ser mais interessante, isso é verdade. Tá legal. Agora, uma curiosidade minha aqui, né? E voltando um pouco aí aos AMRs, há um mito aí de que eles não funcionam em ambientes refrigerados, né? Isso é verdade? Se sim, quais os procedimentos que se deve adotar para garantir um bom funcionamento? Como é que é isso aí na questão de ambientes refrigerados para robôs? Boa pergunta. É o tipo de ambiente de trabalho, ou ambiente de operação, assim, que tradicionalmente foi desafiador para as tecnologias anteriores também, né, que foram sendo criadas, lá desde o coletor de dados, né, quando o coletor de dados começou, era difícil o coletor trabalhar nesse tipo de ambiente, aí foi sendo resolvido, né. É verdade que é um desafio adicional para os robôs, né, especialmente porque a mudança de ambiente do refrigerado para o ambiente fora da câmera, ela pode provocar, sim, condensação, e aí embaçar um pouco ali as lentes e os sensores do robô. Tem como resolver, nós já temos um cliente do ramo alimentício, onde os nossos robôs trabalham numa temperatura aí de 0 a 4 graus, né? Não temos nenhuma experiência em ambientes mais frios do que 0 graus ainda, mas até essa temperatura com um bom projeto, digamos assim, ao redor, né, da operação, nós já conseguimos fazer operar. Existe uma dificuldade nesses ambientes, né? Sim, Que é inerente aí à questão eletrônica, né? Não tem muito jeito. É, exatamente. E o é. legal, assim, que quando a gente consegue, por exemplo, nesse ambiente aí de 0 a 4 graus, a gente está de novo tirando um pouco
da parte pesada e exaustiva do ser humano, né? Deixa o robozinho entrar lá e o ser humano não precisa se expor a isso, né? Sim, não, muito legal. Tá bom. Elcio, muito bom falar com você. Queria agradecer novamente aí pelo teu tempo, por compartilhar aí os conhecimentos e as suas sensações aí, né, sobre esse novo mundo que a gente está entrando. Já, quer dizer, já existe, né, e cada vez mais vai estar presente aí nas empresas. E aí, se você quiser deixar algum comentário adicional aí para a gente finalizar, eu te agradeço. Legal, legal. Não, obrigado, Marco. É um baita prazer aí conversar com você, conversar com todo o teu público, digamos assim, né? Obrigado novamente pelo convite. Talvez como recado final da minha parte, agradecendo pelo espaço, né, que você me deu para isso, Marco, eu queria comentar assim que é uma tecnologia que está aqui, é real, né? Ela já está disponível, há aplicações, há casos em vários lugares do mundo, assim, onde isso já está comprovado, funciona, né? Então, é um convite, digamos assim, às empresas para que conheçam essa tecnologia, para que considerem essa tecnologia. Ela é um passo importante aí quando a gente fala de omnicanalidade, de abrir micro-fulfillment centers. Eu acho que ela ajuda a diminuir a pegada de carbono, por exemplo, quando eu posso começar a ter algumas áreas do meu centro de distribuição trabalhando no escuro, por causa do robozinho, ajuda a manter um SLA adequado no caso de um operador logístico, por exemplo, ou de empresas que tenham acordos de nível de serviço mais fortes, né? Toda essa inteligência artificial, a gente pode olhar o robô também como resultado que ele produz em termos de dados, né? Toda a inteligência artificial é como se ele fosse um dispositivo de internet das coisas andando pelo nosso centro de distribuição e coletando dados que depois a gente pode processar e analisar para fazer melhorias contínuas. Então, eu acho que realmente assim é um passo muito importante na direção da tal da logística 4.0 e a gente tem que ficar com isso no radar. Essa seria a minha sugestão. Legal, muito legal. Tem outras vantagens aí dessa robotização que a gente, no primeiro olhar, não acaba não enxergando, né? E como se falou, tem muito dado que dá para tirar por aí, muita coisa que dá para evoluir posteriormente à implantação, que talvez a gente não veja num primeiro momento, né? E que vão ser super importantes para a sintonia fina ali das operações, cada vez mais melhorando e aumentando essa otimização aí, né? Exatamente, Marco. Bom, Elcio, de novo, obrigado, então. A gente vai ficando por aqui e a gente espera aí encontrar todos numa próxima entrevista aí da Mundo Logística. Elcio, obrigado, se cuida, a gente se vê por aí. Excelente, obrigado, Marco. Sucesso. Valeu.